Essa é uma história muito delicada e pessoal. Vou mudar nomes e alguns detalhes para que ninguém me reconheça. Eu era amiga de uma garota chamada Jess há quase 6 anos, desde o ensino médio. Nós fomos para a mesma faculdade e, inclusive, dividimos o mesmo dormitório. No nosso 3º ano, decidimos sair dos dormitórios e alugar um apartamento fora do campus. Era um apartamento de 3 quartos. E nossa terceira colega era Stacy. Eu e Jess éramos bem próximas, enquanto Stacy era mais uma amiga em comum. Ainda assim, nos dávamos bem e às vezes saíamos juntas nos fins de semana. Chegou o período do recesso de primavera, Spring Break. Stacy e eu planejávamos viajar no mesmo dia, enquanto Jess ficaria mais um, pois precisava trabalhar um último turno. No dia da viagem, nos despedimos normalmente. Mesmo que eu fosse vê-la no dia seguinte, dei um abraço e fui embora. Peguei a estrada, mas depois de uns 30 minutos de viagem, tive aquele momento em que o esquecimento atinge como um tijolo. Meu notebook. Revirei minhas malas e minha mochila, mas ele não estava lá. Suspirei. Teria que voltar. Não dava para ficar 2 semanas sem o computador. Quando voltei ao apartamento, abri a porta e chamei por Jess, rindo de mim mesma por ser tão esquecida. Nenhuma resposta. O quarto dela estava com a porta aberta. O que era estranho. Jess sempre a mantinha fechada. Especialmente quando saía. Fui direto ao meu quarto, procurando o notebook. Nada. Até que, ao olhar para o quarto de Jess, o vi. Meu notebook estava sobre a cama dela, ao lado do dela, aberto e ligado. Meu estômago revirou. Fui pegar o aparelho e percebi que alguém havia feito login na minha conta. Ela sabia minha senha. Olhei então para o notebook dela e senti um arrepio. Havia uma pasta aberta chamada Fotos. Dentro dela, centenas de imagens. Eram fotos minhas. Algumas eram apenas estranhas, mas outras eram profundamente perturbadoras. Eu dormindo no sofá, desacordada depois de festas. Eu enrolada numa toalha, saindo do banho. Fotos tiradas claramente sem que eu percebesse. Meu coração disparou. Fechei tudo imediatamente e comecei a revirar o quarto dela. No closet, encontrei várias peças de roupa minhas, inclusive algumas íntimas, o que me fez sentir nojo e medo ao mesmo tempo. Peguei tudo o que consegui, saí apressado, tranquei a porta do meu quarto e deixei o apartamento. No carro, liguei para meus pais. Eles ficaram em choque, sem saber o que dizer. Horas depois, percebi que Jess me bloqueou em tudo. Instagram, Snapchat e provavelmente até o número do meu telefone. Nunca mais tentei contato. Quando voltei ao apartamento, 1 semana e meia depois, todas as coisas dela haviam sumido. Passei quase 1 ano sem vê-la. Até que um dia nos cruzamos em uma reunião de amigos em comum. Ela não teve coragem de me encarar. O que antes era minha melhor amiga por 6 anos, se revelou uma pessoa doente e obcecada, que me espionava. Roubava minhas roupas e guardava fotos minhas em situações íntimas. Foi então que lembrei de algo que aconteceu logo no primeiro mês em que nos mudamos para o apartamento. Eu tinha voltado bêbada de uma festa. E pouco depois de deitar, acordei com um barulho vindo do meu closet. Sentei na cama, esfregando os olhos e juro que achei ver alguém ali dentro. Assustada, corri para o quarto de Stacy gritando. Ela foi comigo verificar, mas não havia ninguém. Jess supostamente dormia e nem acordou com a confusão. Agora tudo fazia sentido. Ela estava no meu closet naquela noite. E só de pensar no que mais ela pode ter feito sem que eu percebesse me dá enjoo até hoje. Meu antigo melhor amigo Jason tinha vários problemas. Sofria de insônia, terror noturno e depressão. Tomava diversos remédios e era reservado sobre sua vida pessoal. Um dia, ele ligou aflito dizendo que havia brigado feio com o colega de quarto. Quase chegaram às vias de fato. E pediu para dormir uns dias no meu apartamento. Aceitei de boa. Ele dormiu no sofá. Naquela noite, Jason ficou jogando videogame e vendo TV. Quando fui dormir, ele já estava apagado no sofá, coberto por um cobertor. No meio da madrugada, acordei com sede. Levantei para ir à cozinha, mas percebi que Jason não estava mais no sofá. Achei que fosse ao banheiro, mas estranhei o silêncio. Voltei para o quarto e deixei a porta entreaberta. De repente, ouvi um som estranho, como um estalo ou tique repetido. Olhei ao redor e foi então que o vi. Jason estava parado no canto do meu quarto, imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo. Gritei assustado. Mesmo na penumbra, reconheci o rosto dele. Atirei o travesseiro e perguntei, nervoso, o que ele estava fazendo ali. Ele apenas parou com os sons, virou o corpo de maneira rígida e saiu andando lentamente, até se jogar no sofá. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. No dia seguinte, perguntei sobre aquilo, e ele disse não lembrar de nada. Disse também que nunca havia sonâmbulo, pelo menos que soubesse.
Na segunda noite, ele ficou mais uma vez no sofá. Acordei sem motivo aparente e, por impulso, fui ver se ele estava lá. De novo, não estava. Chamei seu nome em voz alta. Nenhuma resposta. Procurei pela cozinha, banheiro, nada. Mandei mensagem, mas o celular dele estava desligado. Foi quando ouvi um som abafado vindo do meu closet. Olhei e, através de uma fresta, vi o rosto de Jason no escuro, com as mãos tampando a boca, espiando por entre a porta. Gritei, mandando que saísse dali. Nada. Achei que estivesse sonâmbulo, então fui até o armário e puxei a porta. Quando segurei o braço dele, percebi que ele segurava uma faca grande. O olhar dele estava vazio, meio morto. Corri para o banheiro e tranquei a porta, apavorado. Pensei em chamar a polícia, mas esperei. Depois de um tempo, ouvi ele voltar para o sofá. Corri para o quarto e tranquei a porta. Na manhã seguinte, mandei mensagem para o ex-colega de quarto dele, perguntando o que havia acontecido entre eles. Ele respondeu com uma série de mensagens longas. Disse que Jason entrou no quarto dele uma noite com uma faca, ficou parado aos pés da cama e que, ao ser confrontado, disse estar sonâmbulo. O colega não acreditou. E o pior, Jason me havia dito que não sofria de sonambulismo. Pedi que ele fosse embora naquele mesmo dia. Ele aceitou e foi, aparentemente para a casa da mãe. Ainda nos seguimos nas redes sociais, mas me afastei completamente. Até hoje, não sei o que pensar, nem o que realmente aconteceu aquelas noites. Só sei que ele entrou no meu quarto com uma faca na mão e talvez eu nunca descubra o motivo. Essa também é uma história difícil de contar. Eu nunca tive muitos amigos, mas considerava Milo meu melhor amigo havia algum tempo. Nos conhecemos na faculdade. Ficamos próximos porque sempre colávamos nas provas e nos ajudávamos nos trabalhos. Com o tempo, começamos a sair juntos fora da faculdade. Eu confiava nele o suficiente para contar coisas pessoais, mesmo sem achá-lo um cara tão confiável assim. Apenas alguém que estava por perto. Certa noite, sem planos, mandei mensagem e ele sugeriu irmos a um bar da cidade. Dirigi até lá, planejando beber pouco. Mas Milo exagerou. Bebeu shot atrás de shot, misturou com drinks até ficar completamente bêbado. Começou a importunar mulheres no bar, dizendo coisas absurdas. Pedi desculpas para algumas delas, constrangido. A noite, que deveria ser leve, virou um estresse. Decidi levá-lo embora. Foi a primeira vez que entrei no apartamento dele. Deitei-o no sofá e ele apagou instantaneamente. O celular dele caiu da mão, desbloqueado. Sempre tive curiosidade sobre como ele sustentava o estilo de vida dele. Nunca falava sobre trabalho, mas sempre gastava. Movido pela curiosidade e talvez pela desconfiança, peguei o celular e abri a galeria. A princípio, nada demais, mas vi uma pasta chamada Girls, garotas. Abri, e o que vi me deixou em choque. Fotos de mulheres amarradas a uma cama, chorando com expressões de desespero. Não eram imagens da internet. Reconheci o lençol azul da cama dele. Fui até o quarto e acendi a luz. O mesmo lençol azul. Senti o estômago revirar. Enviei 2 das fotos para o meu próprio celular e apaguei os registros da mensagem. Deixei o celular dele no chão e fui embora. No dia seguinte, recebi uma mensagem. Eu sei que você entrou no meu quarto. Precisamos conversar. E se viu alguma foto? Eram só roleplay, nada real. Não respondi. Mas como ele sabia que estive lá? Como sabia que vi as fotos? Naquela noite, ele apareceu na frente da minha casa, tocando a campainha sem parar. Ignorei. Depois ouvi pedras sendo jogadas na janela e ele me chamando. Em seguida, tentou abrir a janela. Peguei o celular, liguei para ele e gritei. Me deixe em paz ou eu chamo a polícia. Ele ficou em silêncio e foi embora. Nunca mais ligou, nem mandou mensagem. Até hoje guardo aquelas 2 fotos. Não sei o que fazer com elas. Mas uma coisa eu sei. Estou com medo. Medo do que ele pode fazer, se um dia me encontrar de novo.